um dos personagens mais interessantes de todos os animes, um vilão extremamente importante que inspirou outros, como por exemplo Suguru Geto em Jujutsu Kaisen, se é que podemos chamá-lo de vilão. Não. Isso não pegaria toda a complexidade desse tão interessante antagonista de Yu Yu Hakusho. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo finalmente do quadro Desconstruindo Personagens. Aproveitando que a gente teve agora o retorno de Yu Yu Hakusho em formato live action, eu queria falar de um personagem tão interessante e às vezes pouco falado, mais complexo mesmo que Toguro, tão famoso Toguro que tá aqui na minha camiseta. Aliás, esta minha camiseta ficará na loja só até o final deste ano, então 31 de dezembro de 2023 é a sua última chance de vir na maciota com esta camiseta exclusiva de Toguro em loja.com.br/Gabi-Xavier, que tem estampas outras de animes, mangás, inspirada inclusive também em Yu Yu Hakusho. E tanto essa de Toguro quanto toda a coleção tá com um cupom de 10%. É só colocar no carrinho o que você quiser e depois colocar o cupom Gabi10, que também acaba dia 31 de dezembro. Então aproveita depois desse vídeo e garanta a sua camiseta de Toguro ou todas que você quiser aqui no link da loja. Mas o vídeo de hoje é sobre Sensui, um personagem difícil de explicar, já que ele não é unilateral, mas os seus conceitos, esses sim eram. Na verdade, essa foi uma grande causa exatamente dele ter quebrado por dentro, dele não conseguir lidar com trauma após trauma, se apoiar numa ideia tão radical, talvez pelo medo de processar a informação tão cruel que ele absorveu rapidamente demais. Mas quem era Sensui antes de tudo dar errado? Sensui se acostumou a crescer, viver num mundo hostil desde muito jovem. Isso porque ele enxergava criaturas diferentes, monstruosas, que frequentemente tentavam lhe fazer mal, porque ele já nasceu com uma quantidade de energia espiritual enorme, transformando num alvo muito cedo, e ninguém mais enxergava esses que eram yokais. Então, muito jovem, ele aprendeu a se defender, a acabar com esses yokais, ao mesmo tempo em que uma curiosidade sobre a origem dessas criaturas ia surgindo. De onde eles vêm? Por que eles sempre tentam me atacar? E essa foi só a primeira fagulha que despertou uma curiosidade sobre o Makai, a terra dos yokais. E ele dividiu o mundo numa ideia bem maniqueísta. Existiam aqueles que eram bons e os ruins, os vilões e os mocinhos, os yokais. Todos foram colocados na cestinha dos vilões, aqueles que precisavam sempre serem eliminados. Já os seres humanos, como ele, estavam ali no bolinho dos mocinhos, aqueles que tinham por dever eliminar os seres ruins da face da Terra. E ele continuou a fazer isso, é claro, a partir do momento em que ele se tornou um detetive espiritual, um contratado do Reikai, do mundo espiritual, do Koema, e até então ele era um jovem que parecia ser extremamente virtuoso. E para o que ele foi contratado, era extremamente útil, mas desde aquela época era importante a gente perceber como ele já tinha um forte senso de justiça inflexível. O que ele acreditava era verdade e ponto. E quando um ser humano qualquer tem uma verdade tão inabalável que não permite nuances no meio, um porém, um todavia, um nem sempre assim, nem tão ruim, nem tão bom, ao ser confrontado com a realidade de que as pessoas não são tão simplórias, é claro, isso pode gerar um trauma gigantesco. Sensui era conhecido por ser aquele que, quando enfrentava ou encontrava um yokai, aquele ser jamais voltava vivo. E que coisa estranha sabermos que, um tempo depois, o seu parceiro de missões e até amigo foi exatamente um yokai. Como que isso aconteceu? Então, Itsuki, como conhecemos mais tarde, era o acariciador das trevas, capaz de controlar yokais de níveis inferiores, inclusive um deles que tinha a capacidade de controlar dimensões diferentes. Foi bastante útil lá na frente no plano diabólico do Sensui. Durante uma missão do Sensui como detetive espiritual, ele foi enviado para lutar contra Itsuki e assim ele fez. Ele o derrotou, com certeza, numa facilidade sem dúvidas grande, mas antes de acabar com a vida do Itsuki, ele perguntou para o yokai se ele tinha alguma última coisa a dizer, e ele tinha. E diferente do que Sensui imaginava, Itsuki diz que queria viver só mais um dia para assistir um programa de TV que era o favorito dele, e de repente acontece uma ligação, uma conexão que Sensui não imaginava. Ouvir de um yokai que ele queria viver para assistir um programa de TV que por acaso também era um dos favoritos do Sensui, isso mostrou um quê de humanidade ou simplesmente um quê de sentimentos normais que Sensui não imaginava, não acreditava
acreditava que yokais tinham. Já que no seu mundo só existiam vilões e mocinhos, os vilões não poderiam gostar de programas de TV divertidos, mas aquele ali aparentemente gostava. E aí ele abriu uma brecha. Brecha muito importante para que num momento futuro, quando ele se frustrasse com os seres humanos, ele tivesse ao seu lado alguém que já mostrava que yokais talvez não fossem tão ruins assim. Depois dessa resposta inusitada, Itsuki e Sensui conversaram por horas a fio de amenidades, de qualquer coisa. E essa carência que com certeza o lutador, defensor da justiça tinha por uma companhia, começou a ser ali preenchida por um yokai, que se tornou também o seu parceiro em missões pelo Reikaio. E uma dessas missões foi definitiva para aí sim quebrar Sensui por dentro, ou começar a quebrar esses fragmentos que lá na frente dariam origem a um personagem muito, muito mais complexo. Curiosamente, essa missão era para ele impedir também a criação de um túnel que ligaria o mundo dos humanos ao mundo dos yokais, mas na época esse buraco era bem menor. Era coisa assim de 10 metros, bem inferior, por exemplo, ao buraco que mais tarde Sensui criaria. Este túnel já estava sendo criado, já era responsabilidade do Black Club, o mesmo grupo, associação de humanos poderosos corruptos que Sakio já fazia parte à época. E este grupo, naquele momento, também já era responsável pela captura, controle de yokais. O grande responsável por isso já era o Sakio. Leilões aconteciam após a captura de yokais que eram treinados, por exemplo, para serem guarda-costas, como mais tarde os irmãos Toguro foram. E aí Koema descobriu onde uma reunião deste grupo estaria acontecendo e enviou Sensui e Itsuki para lá. E aí eles foram lá para as montanhas encontrar esses humanos, entender o que está acontecendo. E foi a primeira grande missão do Sensui contra humanos. Era para impedir a entrada de yokais no mundo dos humanos, sem dúvidas. Mas os vilões não eram eles. Porque quando Sensui chegou lá, a cena era de horror. E os demônios eram seres humanos. Homens se banhavam numa piscina repleta de sangue yokai. Yokais que eram capturados, torturados, pendurados, abusados, uma chacina, uma cena de fato demoníaca. Era grotesco, cruel, nojento e inexplicável. Imagine a cabeça dele, que colocava todos os humanos numa bolsa de justiça, de repente encontrar a balança completamente virada. Sensui mais tarde nos mostraria como uma pessoa que tem o chamado hoje transtorno dissociativo de identidade. Me perdoem explicar muito brevemente porque não sou profissional nessa área, mas até onde eu vi, esse transtorno cria diferentes identidades a partir justamente de traumas. E como Sensui ele foi lidando com vários traumas, sendo uma pessoa que se repreendia e não se permitia sentir e entender diferentes nuances até mesmo de sentimento, fica fácil a gente compreender como o choque dessa situação já é o suficiente para criar outras esferas de personalidades dentro dele como uma fuga. Sensui ficou tão chocado que ele matou todos os seres humanos que estavam presentes ali. E ao cometer essa atitude completamente contra, é claro, as suas ordens que recebeu do Reikai, ele vira para Itsuki e fala: não tinha nenhum ser humano aqui. Como se ele estivesse ainda em negação e já criando um pretexto para dizer: eu não fiz nada de errado, não cometi nenhum crime, esses aqui eram demônios e não seres humanos, mas será? A partir desse dia, Sensui começou a se interessar a assistir uma fita muito específica. Uma fita que era guardada ali a 7 chaves pelo Reikai, chamada Capítulo Negro. Uma fita com horas intermináveis de todos os piores crimes da humanidade. Se você imagina que o que ele viu ali já era atrocidade o suficiente, imagine horas de coisas muito piores do que aquilo. E claro, ele encontrou essa fita. Ele assistiu. Se ele já estava antes duvidando cada vez mais do valor da humanidade, ver todos aqueles crimes por horas direto era o que ele precisava para colocar um ponto em qualquer esperança que ele tinha no ser humano, porque certamente não tinha amparo psicológico suficiente para lidar com todas essas informações. Sensui era tão dedicado ao que ele acreditava ser certo ou errado, que a partir dali ele se viu como responsável por eliminar completamente toda a humanidade. Ele colocou toda a humanidade no mesmo bolo, como se todos tivessem essa potência maligna dentro de si, prestes a explodir. Todos eram iguais, ninguém estava isento de culpa, todos seriam eliminados. Mas ele esperou 10 anos para agir.
10 anos em que ele assistia essa fita, como a gente vê algumas vezes seguidas, como se ele estivesse reforçando dentro dele mesmo o quanto aquela missão era extremamente necessária. E por 10 anos ele foi planejando, se partindo, enquanto ele, de novo, não permitia que o mundo tivesse mais cores cinzas entre o preto e o branco. Sensui acreditava que ele tinha despertado para a verdade, que ele não estava louco. Ele acabou sendo a vítima perfeita ou a pior pessoa possível para lidar com essas informações, porque, como vemos pela visão do Itsuki, que lidava com Sensui na sua origem, antes de tudo desabar, ele é descrito como alguém com força, claro, um sobrevivente desde cedo, mas também puro, triste, tudo junto ao mesmo tempo. Sensui tinha a pureza da justiça e da verdade, mas também tinha a força e o sangue do assassino que matava yokais sem parar. Como Itsuki observou, ele era uma bomba relógio prestes a explodir. Ele só direcionou essa bomba para outro lado. E Itsuki não foi um yokai muito parceiro ou amigo na hora de ajudar contra essa corrupção, muito pelo contrário. Ele descreve que ele queria ver o Sensui sendo corrompido, ele sentia um prazer daquilo acontecer. Ele enxergava o ódio do Sensui crescendo contra o ser humano e ele via que o Sensui, ao mesmo tempo, se machucava. Itsuki o compara com uma jovem virgem que, de repente, descobre o sexo e tá vendo aquilo que ela sabe que é errado, mas, ao mesmo tempo, não consegue deixar de assistir. E, bem, numa, talvez, comparação tosca, em proporção, óbvio, a gente pode imaginar que Sensui, ele assistia aquela fita sem parar, horas a fio, sofria com aquilo, sabia que não deveria continuar vendo, mas ao mesmo tempo, de alguma maneira, ele se fortificava ou fortalecia sua nova crença imbatível e inflexível dentro do seu peito. Se quebrava, mesmo sem perceber, em diversos pedacinhos, em diversos sensuis diferentes que tinham que lidar todos com essa mesma verdade de que o ser humano era corrupto, podre, ruim. Um exemplo que Sensui se machucava para se fortalecer é a expressão física disso. Seu corpo era repleto de cicatrizes, mas nenhuma delas era feita por inimigos. Todos os ferimentos no seu corpo foram feitos por ele mesmo, em treinamentos árduos para que ele se tornasse mais forte. Talvez no corpo tenha funcionado, mas por dentro as feridas não cicatrizaram. Após 10 anos, ele descobre através do Toguro mais velho, que ficou ali flutuando na água depois de ser jogado fora pelo seu irmão, que Urameshi era o novo detetive espiritual do Reikai, e aí ele percebe que era a hora dele agir. Ele consegue 7 aliados, 7 seres humanos que, por causa da abertura para o Makai, acabaram ganhando algumas habilidades diferentes, e mais tarde a gente descobre que ele mesmo era o seu ou seus aliados. Dentro de Sensui existiam 7 personalidades. Lidando com o primeiro trauma no Black Club, lidando com vários traumas de horas a fio assistindo a fita do capítulo negro, Sensui teve, sem dúvidas, um transtorno dissociativo de identidade, tendo 7 diferentes identidades, 6 além da sua original, com as quais ele precisava lidar, e cada uma de um jeito diferente. É dito, pelo que eu vi, que ao lidar com esses traumas, você cria uma identidade diferente para que ela consiga te ajudar naquele momento difícil que você estava lidando. E aí a descrição do Itsuki, da forma que o Sensui foi absorvendo todas essas informações, faz sentido, porque realmente ele estava se torturando, ele estava se quebrando, talvez se punindo de propósito, sabendo que ele também era um ser humano. Sensui era a personalidade original, aquele com senso de justiça inabalável, forte, assassino, mas também inflexível, puro, triste, inocente. A personalidade que Itsuki mais gostava, o genuíno Sensui. Eu não sei se inocente seria a palavra mais adequada, mas sem dúvidas inexperiente sobre o ser humano por essência, o como nós somos tão complexos a ponto de ter alguém muito bom e muito ruim coexistindo. Não conhecemos todas as identidades dissociadas de Sensui, mas aqui estão algumas delas que a gente pode ver no anime. Minoru era o falante, o orgulhoso, racional, o primeiro que luta, né, que nós vemos realmente lutando no anime contra Yusuke, mas não talvez o mais corajoso, porque quando ele se vê encurralado, ele acaba trocando com Kazuya, esse sim, muito mais agressivo. Kazuya era especialista em matar.
Um assassino que mata até recém-nascidos por prazer, ou seja, realmente esse é um lado vil muito grande dentro do Sensui. Tanto é que enquanto ele feria sem parar o Yusuke, ele se deleitava com os gritos de desespero, de dor do garoto. Naru era a personalidade mulher, porque sim, isso pode acontecer quando alguém tem esse transtorno. Ter identidades de gêneros completamente diferentes da pessoa original. Naru era chorona, menina tímida, pura, frágil. Ela se abria várias vezes para o Itsuki, se confessava e ele a consolava. Era a sua favorita ao lado do Sensui, a original. Segundo o Itsuki, Naru só aparecia na frente dele, Itsuki, e de ninguém mais. Ao todo são 7, mas aqui nós temos com a original apenas 4 evidenciadas no anime. As outras 3, infelizmente, não temos citação ou explicação, só sabemos que elas existem. Sensui é ainda mais complexo do que a gente pôde conhecer. Segundo o que é explicado, entretanto, além da original, as 6 personalidades dissociadas se dividem ali em funções. 3 cuidam da parte da luta, 3 cuidam do resto. E é resto, a gente não sabe. Pode ser qualquer organização ali cotidiana, alimento, amizade, não sei. Eu já vi diferentes declarações sobre o transtorno dissociativo, até mesmo na internet. Eu não sei o quanto, principalmente à época, anos 90, o Togashi sabia disso, que nem sequer tinha este nome, mas é interessante que ele já criou o conceito de que essas personalidades do Sensui, elas se conversavam de alguma maneira sim. Ali dentro elas inclusive decidiam o que fazer, se eles atacam ou conversam com o Koema. Todas as 7 personalidades concordavam com o plano do buraco para o Makai. Então a gente vê que mesmo entre os mais inocentes, puros, agressivos ou não, eles estavam alinhados com aquele mesmo objetivo de destroçar a humanidade. Porque esse era o plano. Abrir um buraco para o Makai, permitindo a entrada dos yokais, que eram no passado os grandes vilões na visão do Sensui, mas agora seriam justiceiros que acabariam com os verdadeiros demônios dessa equação, os seres humanos. Sensui Shinobu, a personalidade oficial, ela é reconhecida no anime como o mais forte entre eles. Ele aparece só no fim, quando o Yusuke chama pelo mais forte entre todos, e ele é descrito como o mais feroz, frio, imponente, como se todos os fragmentos se juntassem e ele fosse a máxima potência, o que faz sentido, porque ele é o original, ele é a potência que tinha todos esses sentimentos, fragilidades e forças, e que precisou ser fragmentado e dissociado para tentar lidar isoladamente ou fugir, de cada trauma e sensação difícil que ele foi lidando. Sensui se acha tão correto que é nessa sua personalidade principal, vamos dizer assim, que ele chega na forma angelical, porque é assim que ele se define. Ele é o único nessa história que a gente conhece com o Seiko Ki, a energia da luz celestial ou a suprema energia de ataque, que ele conseguiu em apenas 10 anos. Essa seria a máxima manifestação energética de um ser humano. Ele nem poderia ser, por exemplo, lacrado por uma técnica qualquer do Reikai, que é o mundo espiritual, porque a energia dele é sagrada, então seriam complementares. Ele consegue atingir a força de um yokai de nível S. Geralmente seres humanos, como a própria Genkai, eles iriam no máximo até ali o rank A, que é o que a gente vê, por exemplo, o Kuwabara atingindo mais tarde. O Sensui conseguiu ultrapassar isso. Ele chegou no patamar, como ele mesmo se descreveu, de um anjo. E é isso que ele se considerava. Talvez para conseguir compreender o quanto ele fazia parte daquela humanidade, mas ainda assim tinha poder e força e merecimento para ser o justo que separaria quem morreria ou não, ele se colocou acima. Ele era o anjo. Ele estava num nível superior. O ódio dele era tão direcionado que ele fala que não queria usar, por exemplo, a sua força para pessoalmente ir lá explodir o mundo todo, porque se ele era tão forte, ele podia explodir bairros, cidades, exterminar humanos enquanto ele acabava com o mundo junto. Mas essa não era a sua intenção. Ele diz amar as árvores, a natureza, os bichos, os insetos, todos os outros seres. Ele odiava os humanos. E por isso a sua estratégia de deixar os yokais entrarem e matarem os seres humanos era a melhor possível na sua visão. Quanto mais a gente analisa o Sensui, chegando aqui, por exemplo, vemos que esse seu ódio pelos seres humanos, ou a justificativa para todo o seu plano, é mais uma máscara de alguém que está desde cedo buscando uma motivação para viver, para pertencer. Porque ele era perseguido por yokais, porque ele enxergava o que os outros não enxergavam, então ele vira o detetive espiritual, e aquela sua persona também cai por terra quando ele vê que ele tá lutando contra outros que também são vítimas, e seres humanos são ruins. Então quem é ele, se também é um humano?
Não, ele é o anjo. Ele tem a energia celestial. E é o seu papel odiar a humanidade, mas ao mesmo tempo, ele faz parte dela. Isso intensifica ainda mais a sua curiosidade pelo Makai. Será que lá ele se sentiria pertencente? O plano dele era muito mais sobre um indivíduo do que sobre toda a humanidade. Sensui luta contra Yusuke e o derrota, o mata. Sensui consegue derrotar Kuwabara, Kurama e Riei quando eles conseguem atingir inclusive o nível A. E ele se diz o jogador de RPG que gosta de upar o seu personagem ao máximo antes de enfrentar o boss mais forte. Ele é extremamente estrategista, vai planejando todos os micropassos antes de chegar no momento final, mas isso também te dá uma extrema melancolia. Olha como o tempo todo ele tá ali evidenciando o quanto a sua jornada era muito solitária. Sensui se afastou da humanidade antes que ele pudesse perceber, de novo, como as pessoas são diferentes. Tanto que ele se surpreende com a força e a união do time ali do Yusuke. Bons companheiros, inclusive seres humanos, pessoas que se ajudam e como isso pode ser possível. Ele até fica um pouco hesitante, mas não a ponto de desistir do que ele estava planejando. E é quando ele é derrotado, na verdade, pelo Raizen, que toma conta do corpo do Yusuke, que renasceu como um Mazoku, já sem esperanças de sobreviver, ele fala que ele descobriu que ele tinha uma doença fatal, tomaria sua vida em pouco tempo, e sabendo que ele tinha pouco tempo, e tendo dividido o mundo numa visão tão maniqueísta do bom e do ruim, do vilão e do mocinho, ele sabia que ele precisava agir. O senso de emergência que já habitava dentro dele ficou ainda mais forte. Quando ele viu os seres humanos sendo tão monstruosos, ele pensou: se é pra ser assim, eu preferia ter nascido no mundo dos demônios. Na verdade, grande parte desse seu objetivo também era chegar no Makai. E antes de morrer, o seu presente para aquelas criaturas que por anos ele matou era aquele túnel que ele conseguiu deixar. Sensui não se divertia lutando. Ele teve uma vida de enfrentamentos e sobrevivência que foi muito diferente, por exemplo, do que Yusuke teve. E quando ele lutou com Yusuke, ele percebeu como seu adversário se divertia ao lutar, ao batalhar, e por um breve instante, ele disse que pôde se divertir também. Numa próxima vida, entretanto, ele queria renascer um yokai, não um homem. Se Sensui morreu ou apenas desacordou no final dessa jornada, a gente não sabe, porque Itsuki surge ali e não permite que eles levem o corpo do Sensui para qualquer lugar. Era um desejo, segundo ele, no testamento de Sensui, inclusive, que ele não tivesse a sua alma levada para o Reikai para ser julgado após a sua morte. Isso demonstra, mais uma vez, o como Sensui tinha medo do que ele estava fazendo e que, no fundo, ele sabia o quanto as suas ações implicavam em atitudes igualmente cruéis. Ou talvez ele também não confiasse naquelas pessoas que mandavam ele proteger humanos e matar yokais, e o julgamento não deveria ou ele não gostaria que o envolvesse. Itsuki pega aquele corpo do Sensui, aproveita a sua habilidade de controlar um yokai inferior que controla a abertura para outras dimensões, e ele leva Itsuki para uma outra dimensão qualquer, enquanto eternamente ele ficaria com o corpo de Sensui. Por quanto tempo, a gente não sabe. Se ele já tinha morrido ali ou morreria mais tarde por conta da sua doença fatal, também desconhecemos. Mas a última fala de Itsuki para todos os personagens e pra gente é: de agora em diante, viveremos juntos. Estamos cansados. E não é pra menos. A vida de Sensui foi realmente exaustiva. Em grande parte por escolha dele também. Por curiosidade, tanto o anime quanto o mangá deixam meio dúbia essa relação entre Itsuki e Sensui. Seriam apenas parceiros, amigos ou algo a mais? No livro de personagens oficial, Togashi comenta que os dois começaram a sair juntos. E para isso, o japonês ele utiliza o verbo tsukiao, que também pode ter conotação diferente a depender do contexto, sair romanticamente ou como parceiros. Provavelmente, ele usou esse verbo para deixar eternamente no ar se esses dois tinham uma relação romântica ou não. Esse foi Sensui, um personagem tão complexo, tão interessante de Yu Yu Hakusho, um antagonista que eu e talvez vários de vocês desejaríamos que fosse ainda mais trabalhado, com mais páginas, mas aqui Togashi já estava ficando um pouquinho cansado de escrever Yu Yu Hakusho, e várias das lacunas que ficam em branco sobre ele a gente tem apenas que preencher, especular, imaginar, quem sabe para sempre.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem qualquer outra observação ou qualquer comentário adicional sobre Sensui, é só colocar aqui embaixo, assim como as suas sugestões para futuros vídeos aqui do Desconstruindo Personagens, que vocês sabem que demoram para sair, mas eventualmente eles vêm. Espero vocês em todos os próximos vídeos, agora só no ano que vem, daqui a pouco. E você já estando em 2024 ou não, um feliz ano novo para todos vocês e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.